Vamos lá. Todos os indicadores econômicos e sociais da Venezuela eram positivos até 2013. O PIB cresceu 45,93% nos 14 anos de Chávez, uma média anual de 2,74%, apesar dos graves conflitos internos provocados pela oposição golpista e da crise mundial de 2008. O desemprego caiu de 10,6% para 5,6%. Os venezuelanos vivendo abaixo da linha da pobreza caíram de 54% para 23,9%, enquanto a pobreza extrema despencou de 25,1% da população para 7,3%. De acordo com o índice Gini, que mede a desigualdade de renda, a Venezuela passou de 0,49 para 0,398. Quanto menor o índice, maior a igualdade. Em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a Venezuela foi de 0,695 para 0,771, melhorando em termos de desenvolvimento humano. Somente com as sanções econômicas mais severas estabelecidas a partir de 2014 por Barack Obama, acompanhadas da queda abrupta do preço do petróleo também em 2014, a Venezuela passou a viver uma situação de crise de 2014 a 2020, já sob o governo de Nicolás Maduro. Não está mais do que claro de que os principais problemas econômicos e sociais da Venezuela têm origem em fatores externos na posição americana e europeia para destruir a Revolução Chavista? Bom, a esquerda sempre tem esse mérito, né? A culpa sempre é do outro, nunca é dele. Se eu fosse administrador de uma empresa que vende somente um produto, como a Venezuela, o petróleo, e estou dependendo do preço internacional, eu deveria me precaver que se alguma coisa acontece com o preço internacional do petróleo, eu tenho alguma opção. Se o problema foi o embargo e o problema da Venezuela era que não tinha comprador nos Estados Unidos de petróleo, ele continua exportando petróleo para Cuba, para a China e para a Rússia. Então, clientes ele tinha. O problema é que o preço era muito baixo. Mas aí não tem a culpa dos Estados Unidos, é um mercado internacional. O petróleo é um commodity. Mas voltando com essa tua leitura internacional, antes do socialismo, a Venezuela era, e continua sendo, obviamente, a maior reserva de petróleo do mundo. Inclusive mais que a Arábia Saudita e que Irã. Os venezuelanos eram os maiores consumidores per capita de whisky do mundo. O desemprego, conforme indicou, está perfeito. Mas você sabia que hoje o desemprego na Venezuela é de 7,6%? Não está tão mal, não. Só que ninguém acredita nisso. Até porque, se o governo te dá uma cesta básica e o salário para trabalhar é de 50 centavos de dólar, quem, caraca, vai querer trabalhar? Ninguém. O governo te dá uma cesta básica sustentosa, como você falou, para não morrer de fome, e o salário, se trabalhar, é 50 centavos de real. 2,5 reais para você trabalhar. É melhor não trabalhar. Agora, nos anos 70, os venezuelanos tinham o maior poder de compra da América Latina, segundo a OCDE. A inflação em 2019, 2019 já era Maduro, não era Breno? Era Maduro. Em 2019 chegou a 53.000%. Em 2025 vai ser de 556%. Mas sabe como mide, segundo o IBGE da Venezuela, a inflação da Venezuela? É pelo custo do café na padaria. Ou seja, mais mentiroso que falar que não teve corrupção no governo da esquerda. Mas mesmo assim, os indicadores econômicos que você possa ler, ou que eu possa ler, não convencem a ninguém. A Venezuela chegou a ter 94,5% da população baixo a linha de pobreza, Breno. E isso é perguntar a um venezuelano. Então, se você argumenta que o sucesso da Revolução Bolivariana é pagar 50 centavos de dólar e uma ajuda da Bolsa Pátria para que alguém não morra de fome, eu tenho certeza que os venezuelanos estão muito felizes com que o Maduro tinha saído. Mas vamos lá. Respondendo a tua pergunta sobre o sequestro do Maduro. Hoje, quem é presidente do Maduro? É a tua amiga, Delcy Rodrigues. Estou errado? É Delcy Rodrigues a presidente. Ok. Delcy não era vice-presidente do Maduro? Presidente interina. Presidente interina. Coloquei aí porque a Constituição não elege, né, a presidência e vice-presidente. Presidente interina. O presidente da Assembleia não continua sendo Jorge Rodrigues, que curiosamente é o irmão da Delcy, que por sua vez nomeou monocraticamente a presidente do Suprema Corte de Justiça. Também se chama Rodrigues, mas não é parente. É muito Rodrigues na Venezuela.
Mas, indo nesse ponto, se tivesse um sequestro, uma intervenção do que quer que seja, a presidente não seria Delcy Rodrigues. E eu concordo contigo que talvez não teve uma traição da Delcy e do Jorge em relação a Trump, mas teria que ter outro governo para que seja uma intervenção não respeitando as leis internacionais. O objetivo do Trump era Maduro, não era a Venezuela. Se não teria tirado também, teria pego o ministro do Interior, da Justiça e da Paz, Diosdado Cabello, ou Vladimir Padrino López. Mas não, eles estão aí, vivos, estão ativos e mostrando que vão fazer uma colônia para ir para buscar a Maduro nos Estados Unidos, sei lá. Mas se tivesse exatamente isso, não me parece que o governo tivesse continuado, mesmo que interinamente, com Delcy Rodrigues. E se chamar a eleição, aí deveriam deixar que a Maria Corina participe, para mostrar ao povo venezuelano que ela não tem apoio nenhum, mas deixe a oposição participar, porque uma eleição sem participação da oposição é ditadura. Breno, 3 minutos. Primeiro, a oposição sempre participou das eleições venezuelanas, jamais a oposição foi proibida de participar das eleições venezuelanas. Segundo, a Delcy Rodrigues está melhor de irmão do que o Milei, porque a irmã do Milei é uma ladra, uma corrupta denunciada, não é? Está melhor a Delcy Rodrigues de irmão do que o Milei. O Milei tem como irmã uma ladra. Mas eu não posso falar que algum de esquerda é ladrão, porque não tem processo com trânsito em julgado. Mas não tem trânsito em julgado. Até o estádio, até a bomboneira sabe que a irmã de Milei é uma ladra. Você sabe, eu não sei. Então, a Delcy está melhor de irmão do que o Milei. Terceiro, no que importa, Segré, você tergiversa sobre a minha pergunta. Eu tentei deixar muito claro que a situação difícil que a Venezuela viveu depois de 2014 tem a ver com as sanções norte-americanas. Antes dessas sanções, a Venezuela apresentava, apesar dos conflitos internos provocados pela extrema-direita, apesar de medidas iniciais dos Estados Unidos contra a economia venezuelana, a Venezuela apresentava alguns dos melhores indicadores econômicos e sociais da América Latina. A Venezuela viveu um longo período de 14 anos de prosperidade, crescimento econômico com democracia e justiça social. Por isso que Chávez ganhava com facilidade uma eleição atrás da outra. O que mudou para um cenário muito mais difícil como o cenário depois de 2014? Fundamentalmente as sanções. O preço do petróleo caiu em 2014, claro, como eu mesmo falei na pergunta, mas ele depois voltou a subir. O tema principal não está no preço do petróleo, embora ele tenha tido um reflexo nas dificuldades venezuelanas, está nas sanções. As sanções prejudicaram muito a capacidade produtiva da Venezuela, porque a Venezuela não conseguiu crédito para reformar e manter suas refinarias, a Venezuela teve dificuldades no sistema creditício, a Venezuela não consegue colocar todo o seu petróleo na China, a China consome apenas para o seu consumo interno, a China compra apenas 4% do petróleo que necessita da Venezuela. A Venezuela teve sua produção de petróleo, ela caiu de 3,2 milhões de barris por dia para menos de 1 milhão. No auge da crise, a Venezuela extraía apenas 300 mil barris de petróleo por dia. Isso, evidentemente, provocado pelas sanções, dificultou muito a vida econômica da Venezuela. Eu estou aqui trazendo uma informação que é do seu ramo de atividades, que você não deveria tergiversar, que você deveria debater com dados, com números, esses dados e números que você parece desconhecer ou não conhecer, que são dados e números que demonstram que a marca de corte na situação venezuelana, que tornou tudo mais difícil, são exatamente essas sanções norte-americanas. Basta pensar o que aconteceria com a Argentina, do Milei e da sua ladra irmã, se os Estados Unidos decretassem boicote sobre a carne na Argentina, se a Argentina não pudesse mais vender no mercado internacional sua carne, ou não tivesse mais condições de garantir o desenvolvimento da sua pecuária. A Argentina, que já é um país semi-falido, que vive com pires na mão porque não tem divisas para sustentar suas contas externas, aí então a Argentina viveria um colapso
em função das sanções internacionais. Isto foi o que se passou com a Venezuela, e isso que eu quis deixar muito claro para acabar com esta falácia de que Nicolás Maduro teria, ou o chavismo, teriam arrebentado com a economia venezuelana. É necessário ter atenção à verdade, aos fatos, aos registros, aos números, e não ao discurso ideológico que tradicionalmente a direita usa quando não conhece uma situação ou quando quer falar inverdades acerca desse cenário. Segre, sua quarta pergunta, você tem 2 minutos para fazer ela. Tá, mas mesmo assim é sempre importante trazer essas questões, porque, em definitiva, vamos concluir. A culpa de qualquer coisa, em qualquer país socialista, a Revolução Comunista na Cuba, que deixou todo mundo, não tem água, não tem luz, não tem comida, não tem papel higiênico, Venezuela passa mesmo sempre a culpa dos Estados Unidos. Ou seja, não sei de que se trata, mas para vocês, da esquerda, a culpa sempre é do outro, nunca é de si. Se você tem um país que tem o único produto, e é o petróleo, e podem verificar, por favor, a audiência inteligente que é, verifica. Quando o petróleo diminuiu de $90 o barril, a crise venezuelana começou. Até esse momento, já tinha o bloqueio, e mesmo assim, não tinha problema. O problema está que nem Chávez, nem Maduro, nem o passarinho que fala com Maduro, estava atento a que isso poderia acontecer. E acontecendo que você não arrecadar o que você precisa gastar, você leva toda a população para o lixo. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil em relação ao déficit fiscal. Quando você gasta muito, mais do que arrecada, a conta não fecha. E quem termina pagando é a população. Se não me explica, por que em função do bloqueio a inflação chegou a 55.000%? O que tem a ver o bloqueio com a inflação? Nada. Não tem nada a ver. Nada a ver. A inflação não depende do comércio exterior, meu amigo Breno. É só leitura, é só ler. Aí, quando você lê, você vai ver que inflação não tem relação com bloqueios, porque, eventualmente, o bloqueio poderia reduzir a capacidade de arrecadação da venda do produto, que era da PDVSA.